Olá pessoal, iniciando mais um Bizus Podcast e hoje temos o privilégio de receber o professor Paulo Henrique, mais conhecido como PH. O professor vai bater um papo aqui bem descontraído com a gente, falar sobre essa onda aí dos concursos, sobre o cursinho que ele gestor do cursinho dele lá, né? E professor também, né, professor? Também. Ainda é professor. Mas antes disso, a gente vai falar um pouco aqui sobre os nossos patrocinadores. Estamos trabalhando aqui com patrocínio da GD Story, moda masculina. Se você precisa de um look masculino, claro, né? Já está falando a logo da loja aí, que é moda masculina. Se você precisa de um look bacana para sair no final de semana ou para alguma festa, procure lá o nosso amigo Guilherme. A loja dele fica localizada na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, esquina com a Princesa Isabel. Só ir lá com ele e ele vai ter bastante variedade de modelos para vocês. Bacana? Também com a Decore Gesso. Decore Gesso fica ali na Avenida Taitave, no número 7647, na Alvorada. Lá o nosso amigo Júnior, ele trabalha com todo tipo de gesso e aquele revestimento que a gente está fazendo aqui, a galera está fazendo agora, tanto na área interna da casa quanto na área externa. E aqui é o seguinte, na Decore a gente está com uma promoção aí, para os 10 primeiros comentários vão participar de um sorteio de 6 metros desse acabamento aí, tá? Desse revestimento. Tanto para a parte interna da casa quanto para a área externa. Aí você que escolhe. Também com a GLP. GLP também do nosso camarada aí que vende água e gás, tá? Se liga no número 991-210121 ou 991-514239. Pede a sua água ou gás, eles vão entregar na mesma hora. A entrega dos camaradas aí são bem rápidas. E a ideia é o seguinte, você comprou uma carga de gás, já está concorrendo a todo mês a R$300 em espécie, tá? Para os clientes dele que comprarem a carga de gás, já vai lá, liga, se inscreve no programa e fica concorrendo a todo mês R$300. Nós da SOS Para-Brisas estamos aqui para lhe ajudar. Economize tempo e dinheiro com os nossos serviços. Trabalhamos com reparos no seu para-brisa trincado. Reparamos todos os tipos de trinco. Evite passar sufoco em blitz ou na vistoria do Detran. Ligue para SOS Para-Brisa e agende já a sua avaliação. SOS Para-Brisa, melhor custo-benefício. Segurança de 100% que o para-brisa não trinca após realização do serviço. Mantenha o produto original de fábrica, dispensando a necessidade de troca. Elimina até 90% do trinco. E atenção para importantes dicas. Seu para-brisa trincou? Aplique imediatamente uma fita adesiva na região trincada para que impurezas não penetrem no trinco. Não deixe o veículo exposto ao sol para que a pressão térmica não aumente o tamanho do trincado. SOS Para-Brisa, serviço regulamentado pela Resolução 216 de 14/12/2016. Não passe sufoco. Ligue para SOS Para-Brisa que a circulação é garantida. Telefone 991625616. SOS Para-Brisa, circulação garantida. Bacana? Então olha só, o papo hoje, como eu falei, é com o nosso professor Paulo Henrique. Ele é gestor, o senhor gosta de ser chamado como? Coordenador. Ele é professor e é coordenador do complexo. Complexo que agora está com 3 endereços, né, professor? Isso, 3 unidades. Ele vai falar um pouquinho aqui das unidades dele e também vai fazer a autoapresentação aí. Professor, é com o senhor aí. Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade, né, participar aqui desse podcast, o Bizu Podcast. Bacana. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo programa, muito bom esse novo formato de conversa, né. Bom, eu sou o professor PH, conhecido na cidade, né, professor Paulo Henrique, já estou na área do concurso público aí, já vai fazer mais de 10 anos. Né, comecei por um acaso, né, foi por um convite de um também professor, foi o professor Chan que me convidou para dar aula e hoje estou aí no mercado, né. Sou da área do concurso público, sou concursado também, sou servidor do Tribunal de Justiça como analista e sou professor, né, além de ser professor do complexo, sou também coordenador das unidades, né, nós temos hoje 3 unidades para melhor atender nossos alunos aí, tem uma unidade aqui no bairro Asa Branca e temos 2 unidades na área central, né, uma chamada Unidade Centro ali na Getúlio Vargas e a outra na Rua Bento Brasil, que é chamada Unidade Bento Brasil. Professor, como é que está funcionando as aulas nesse período pós-pandemia, que a gente ainda não saiu da pandemia também, né?
a princípio, as aulas são manhã, tarde e noite, ou vocês estão só com 2 turnos? Como está funcionando lá? Hoje o complexo ele tá bem diversificado, né? A gente não atua hoje somente na área de concursos públicos, né? Nós temos atuação na área de pré-vestibular, pré-militar, pré-médio, PSS, Enem e concurso público. Hoje as nossas unidades funcionam manhã, tarde e noite, em 3 turnos, né? E aí nós temos formas diferentes de ensino, tem tanto presencial como na forma online, dependendo do curso que o aluno esteja matriculado. Sim, sim. Agora, uma pergunta um pouco mais pessoal. Como é que o senhor começou nessa vida de concurseiro? O senhor, é claro, igual o senhor falou que é concursado, você teve que se preparar um pouco para fazer concurso. Não, foi tranquilo isso aí? Não, eu achei assim, ele falou que é concursado do TJ, né? O cara pra mim, o cara que tá no TJ, ele já tira uma onda já, né? Já tira uma onda, porque a gente que é concurseiro, tu tá de frente com 2 concurseiros de raiz também, com né? certeza. E alunos dele, já fomos alunos pois também. Então assim, tu é formado em Direito também? Sim. Pois eu também me formei em Direito, graças a Deus. Então assim, a gente vive esse meio, né? Então a gente tá em família aqui, né? Verdade. Então assim, eu vejo que um cara que tá dentro de um órgão desse é difícil, cara. Não é fácil entrar, não. Né? Aí tu responde a pergunta do Thiago e diz como é que foi, cara, que tu tem começou, prioridade, né, pra falar, pelo menos. Na verdade, assim, eu sempre falo que isso eu aprendi na minha casa, né? A vida, ela dá pra gente oportunidades, né? E assim, é você saber o que Deus te caminha para você dizer se está no caminho certo. Em nenhum momento passou na minha vida, na minha cabeça, o planejamento de Deus estudar para concurso público. Na verdade, eu, moleque, com 18 anos, eu terminei meu ensino médio, fiz meu vestibular para Direito, passei no vestibular para Direito, e a Universidade Federal estava em greve. Né? Então não começou as aulas, o que era normal para começar em janeiro, fevereiro, ia começar em maio. E aí uma amiga minha de escola da época do ensino médio, a gente conversando, ela pegou e falou assim, pô, Paulo, eu tô fazendo cursinho, tô estudando concurso do Tribunal de Justiça na época, eu com 18 anos. Aí eu falei, pô, vou fazer cursinho também. Mas o objetivo de fazer cursinho não foi pro concurso. Foi pensando em, vou começar a adiantar algumas coisas, pra quando eu chegar na faculdade não tá cru. Chega lá tirar uma onda na frente dos outros, né? A ideia do seu, então, era advocacia. Era até pra faculdade de Direito, nem tinha noção que seria advocacia, o que era tribunal, essas coisas. Mas o futuro ia deixar rolar. Eu não tinha esse pensamento, mas não. Tu tinha alguma noção o que era a Constituição Federal, o que era administrativo, o que era constitucional? Não, nada. 18 anos. Tu adiantou aonde? Tu tinha quantos anos? 18, né? 18 anos. Tu adiantou aonde? Qual foi o material que tu buscou pra poder adiantar alguma coisa? Na época, quando eu comecei, só existia na cidade um cursinho, né? Que era o acadêmico na época. E aí, eu entrei numa sala, numa turma em andamento, nunca me esqueço, a turma tinha mais de 200 alunos, eu me chamava de ET da sala, né? Eu não entendia nada, pô. A professora, me lembro, minha primeira aula foi Direito Penal, né? E eu me lembro até o primeiro assunto, a professora falou intercrimes, e eu, ingênuo, inocente, sem saber os nomes do termo técnico, falei, intercrime. Ela, não, iter. Não é time de futebol, não é inter, é iter. Aí eu, opa, desculpa, professor. E eu sentado bem na frente, né? E assim, eu me apaixonei porque, assim, não é questão de ser competitivo, é de ver todo mundo gostar da aula, e eu falei assim, caramba, que massa, pô. Eu falei, não, pô, eu vou correr atrás do prejuízo. Eu comecei a pegar o caderno dos colegas e anotar na hora do intervalo, levar para casa para anotar. E eu falei, não, eu vou, se todo mundo aqui, quando o professor pergunta, responde, eu vou estar no meio de responder. Com 2 meses eu já estava no meio do coro. O primeiro contato foi Direito Penal, então? Foi Direito Penal. Gostou da matéria de Já, gostei. Era uma aula com a delegada, na sala era muito massa. Você sentava bem na frente? Sentava bem na frente. É porque assim, aquela coisa, né? Você vai por outra pessoa e a minha colega que me levou pro cursinho é aquela que senta bem na primeira fileira. Você tava do lado dela, que aquela não conhecia ninguém. Se fosse um do fundão, você tava na primeira fileira. Será que essa ideia, quando você chegou lá e viu que a galera já estava meio inteirada no assunto, foi isso que te quis aprender mais ainda o assunto? Para poder se equilibrar? Não, foi. Galera? É porque assim, eu sou da filosofia de eu não gosto de ficar para trás. Sim. Né? Eu falei, não, pô, se tá todo mundo... Até para estudar é competitivo. Eu falei, não, se é pra gente colocar esse negócio para acontecer, vamos. Eu falei, não, senão eu vou largar. Eu falei, não, eu tô na faculdade de Direito, eu vou começar e eu quero. Eu falei, não, eu vou aprender isso aqui. Então eu já cheguei em sala, já falei, vou atrás. Mas não sabia nada. Nada. No caso, tu tava fazendo a faculdade e dando aula ao mesmo tempo? Pegando aula? No caso, antes de começar a faculdade, eu fui pro cursinho pra ser aluno. E quando começou as aulas aí? Porque tu tinha passado o vestibular, não tinha? Sim. E quando começou as aulas, tu largou o cursinho? Não, aí o que aconteceu? A minha faculdade ela era tarde e noite, aí abriu um outro cursinho na cidade que tinha aula à tarde, eu fui pra esse outro cursinho à tarde e continuei estudando. Conseguiu conciliar os dois? Tentava, porque a faculdade eu faltava algumas aulas na semana no cursinho por causa da faculdade. A faculdade na Federal era tarde e noite, então eu dependia muito dessa jogada de não ter aula. Acho que aprendeu mais aonde? Na faculdade ou no cursinho? No cursinho.
Mais do que na faculdade, não tem perigo. Mais do que na faculdade. Mas eu sempre falo assim, o concurseiro ele é muito autodidata. Eu digo para o direito mesmo, não para concurso, eu falo para o direito mesmo. Não, eu acho assim, o concurso me fez eu criar o hábito de estudar que a faculdade não tinha me criado tanto. Porque quando eu já cheguei na faculdade, eu já estava com o hábito já criado do cursinho. Você acha que a faculdade é mais técnica, no caso? O cursinho é mais objetivo, no caso. É, né? isso. Thiago, com certeza. Tipo assim, a experiência que eu tive, eu acho que a faculdade dá muita volta. E o cursinho, ele vai na lata, o que tu precisa saber. Vocês são da área do direito, eu sou da área de exatas, né? Aí, é aquele negócio. Eu também senti isso, cara. Na faculdade, a faculdade senti que... ela vai mais profundo em algumas coisas, entende? A minha ideia de faculdade é o seguinte, meu irmão, tu tem que se formar nisso aqui, se vira. Cria um mecanismo para você aprender essa parada aqui. E no cursinho já é diferente, né? No cursinho tem uma pessoa para poder te dar uma moldada ali, te ensinar de uma forma diferente. É um negócio mais aconchegante o cursinho do que a faculdade, né? Eu sempre falo que, eu sempre digo assim, é um pouco do ponto de vista. Porque assim, na faculdade, a gente chega na faculdade esperando que o professor caminhe contigo. E não tem isso, não. E não é né? isso na faculdade. Isso, você já toma esse susto aí, porque você chegou no ensino médio, todo mundo te dando aqui as mãos. O senhor falou ensino médio, só sem querer interromper. O senhor fez ensino médio na escola pública ou particular? Pública, sempre estudei em escola pública. Bom. Desde o fundamental. Tamo junto. É a nossa realidade aí, né? Aí tá uma prova de que pro cara ser um concursado ou aprovado em um concurso top, não necessariamente ele tem que ter escola pública ou escola particular. Claro que não. Que nada, rapaz. O que faz o cara ser um bom aluno, um bom professor ou um aprovado é ele mesmo. É a dedicação dele. Né? Porque mérito próprio. Mérito próprio. Tem muito cara aí que veio de escola particular e tu pergunta alguma coisa dele e tal e não sabe nada. Então, até formado em direito, que ele tinha faculdade como um passeio. E um cara de cursinho, tu chega lá com ele te dá uma aula. Resumindo bem rápido, assim, qual é a diferença entre a escola particular e a escola pública? Estrutura? Não, eu acho assim, óbvio que nós vamos ter que o ensino particular, ele vai ter, em tese, não vou dizer a melhor qualidade, mas uma melhor organização, uma melhor estrutura, um melhor aparato que o ensino público não nos dá. Mas eu acho que sempre que eu faço a diferença, eu falo que o diploma não é o que difere é o aluno. Você vai encontrar o 8 e 80. Sim. Na escola particular você vai encontrar aquele cara que quer efetivamente estudar como aquele que não quer, e na pública você vai encontrar também aquele que quer estudar e aquele que não quer. É isso aí. Porque já vi de tudo. E a gente vê direto aí a galera da escola pública se sobressaindo aí, né? Sim. Com relação a concurso, a vestibular, né? Então quer dizer que o mérito é do esforço da pessoa mesmo. Sim, com certeza. É porque hoje em dia, tipo, tem cursinho, tem internet. Pô, se o cara for uma pessoa esforçada, ele encontra a informação onde ele quiser. Tipo assim, ele pode usar o cursinho de uma boa forma, ele pode usar a internet de uma boa forma, como pode usar para uma Eu sei, perca de tempo, isso que tu estás me falando me lembra uma coisa muito categórica da minha época de cursinho, e que eu falo muito para meus alunos. Eu falo assim, olha, hoje vocês não estudam porque vocês não querem. Sim. Porque o que não falta é ferramentas e instrumentos. Época, né? Ei. Na nossa época, né, que a gente é tão velho. Tão velho mas assim, né? Na minha época não era pela internet, era portila que o pessoal vendia na rua. A tecnologia mais avançada que eu tinha no cursinho quando eu fazia era você ter um CD com a Constituição Federal em áudio. A gente colocava em áudio. A gente colocava. Sim. Colocava em áudio, eu lembro. E escutava, não tinha comentário não, era pra escutar só a Constituição em áudio. áudio. Do cara lá. Assim, todos são iguais perante a lei. Era, artigo 5º vai cair. Hoje ainda tem, eu acho que se tu for olhar lá no YouTube lá, tem o Vox, né? Vox que tem a Constituição, tem os códigos todos em áudio. O senhor se preparou quanto tempo para conseguir passar no primeiro concurso? O meu primeiro concurso que, assim... Já foi esse que o senhor está agora, não, né? Não. Eu, assim... Teve uma escada antes, teve alguns degraus. Com certeza. Eu até brinco com meus alunos, eu falo um palavreado em sala de aula, assim, que eu comecei, né... Não vou usar a palavra aqui que não é adequada. Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. É porque eu brinco assim com meus alunos com o seguinte linguajar. Fala assim, quando a gente começa, pessoal, me desculpa, pelo amor de Deus, a gente começa como puta velha, entendeu? A gente não tá escolhendo o cliente, a gente é o que vier. Sim. O que vier é o que leva. Né? O concurso que saiu, a gente mete a cara. Apareceu. Até pra experiência, né, professor? Isso. Depois, quando a gente começa a ganhar um pouco mais de, esse concurso já não quero, já não bate, não paga o que eu quero, isso aqui já não é. A gente vai virando uma puta de luxo até escolher o cliente que a gente quer. Desse jeito mesmo. E aí, quando eu comecei, eu passei, assim, foi um período que teve bastante concurso, né? Isso foi de 2015 para 2016. E assim, saiu vários concursinhos pequenos na época, né? Saiu a PM, saiu a UER, na época era a FESUR, saiu a FEMACT, saiu o IBGE, saiu a Universidade Federal, e eu fiz todos na época, né? Aí desses todos eu me classifiquei, né? Na PM, me classifiquei na FESUR e me classifiquei na FEMAI eu fiquei da lista de fora, da classificação. Me classifiquei no IBGE e na Universidade Federal, e fiquei de fora
da FEMAP, porque só eram 21 vagas, eu fiquei 22º. Nunca me esqueço, que eu falei assim, pô, um ponto eu fiquei do lado de fora da classificação. E foi uns 5 meses. Pôde escolher. Não, isso durante 5 meses foi esse. Foi na sequência, saíram todos assim. Tanto que as provas, eu me lembro, se eu me recordo, a FESU, a FEMAT e a PM eram um final de semana atrás do outro. Foram 3 finais de semana seguidos. Então todo mundo tava louco na cidade estudando para isso. Aí eu falei, não, nós vamos um atrás do outro, né? Aí eu falei, tá, beleza, mas isso demorou uns 5 meses para eu começar a me classificar. Então na média o senhor saiu bem nos primeiros concursos. Nossa, dos 5 aí parece que só um ficou de fora? Só um fiquei de fora. Ué, foi bom demais, cara, né? Mas assim, foi 5 meses de muita dedicação. Mas esse que tu ficou de fora aí por um ponto é o que dói mais. Eu sempre falo que eu tenho 3 concursos que eu não esqueço na minha vida. 3 não, 4. Um concurso eu disse que eu não ia fazer porque eu peguei uma chateação do CESP. Quando a gente é moleque, a gente é imaturo, né? Uhum. Eu fiz o concurso pro TJ, da época que eu tava estudando, que era o CESP. E assim, eram só 7 vagas. Eu fiquei em 38º, se eu me recordo, né? Aí eu falei, pô, fiquei chateado. E na sequência saiu o Ministério Público da União. E aí eu falei, não vou fazer porque é CESP. Eu falei assim, eu ganho R$50, mas eu não faço esse concurso. E eu não fiz. Você acredita? Não, eu fui fiscal, mas eu não fiz a prova. Moleque maturo é assim mesmo. Aí eu não fiz a prova. E aí depois, quando eu fui ver a prova, eu falei, cara, que besteira eu fiz na minha vida, pô. Tava boa a prova, tava boa. Muito boa, muito boa. A outra foi para oficial de justiça do TJ, entendeu? Que não fez também a prova? Eu fiz a prova, estudei bastante, estava totalmente confiante que eu ia passar. Aí quando eu fui olhar, falei, pô, fiquei de fora por 1,3. Falei, pô, besteira, uma questão e um quebradinho. Falei, Deus sabe o que faz. Nem entrou com recurso ali e tal. Não, a gente entra, mas assim, eu nunca esqueço que eu errei. Informática, eu troquei os princípios da segurança da informação, a CIDA, a famosa CIDA lá. Eu troquei os conceitos e eram 2 questões na sequência. Falei, pô, pra que eu fui trocar, né? Errou as 2. Errei as 2. Aí como a minha mãe disse, tá vendo? Não sei tá caindo bastante isso aí agora, sim, hein? Segurança da informação e tecnologia. Né? E outro concurso que bate muito assim na minha cabeça, assim, porra, esse é outro detalhe que eu falei assim, pô, eu não posso esquecer, é isso que eu falo assim, que eram 7 vagas, classificava 21 e eu fiquei em 22º. Eu falei, porra, tá brincadeira, pô, um detalhe. Conta de um. Não é um ponto, foi uma questão só. Mas geralmente a galera fala isso aí, cara, né? Principalmente professores. Uma questão pode te colocar ou te tirar do concurso, sim, né? com certeza. Minha irmã ficou fora. Faz uma diferença monstruosa. É o detalhe. Uma questão, um detalhezinho. É um detalhezinho. Aí, então, hoje o senhor tá onde? Hoje eu estou no TJ. TJ. Então, esse era o concurso que eu queria para sua vida? Você achou lá ou não? Não, eu sou muito bem resolvido. Eu gosto muito do órgão que eu trabalho. Sempre que eu falo assim, eu digo que o TJ é uma mãe para todo mundo. Um órgão excelente em termos de estrutura, planejamento, valor financeiro que paga para os servidores, reconhecimento do trabalho. É importante. A questão de, por exemplo, uma coisa que eu acho fantástica no tribunal é você trabalhar com a questão de produtividades e metas e dar para o servidor lá no final, se o setor que ele trabalha atingir metas, você ganha um salário a mais no final, entendeu? Isso é um incentivo, né, cara? Sim, e eu acho que isso é o futuro da administração pública. Legal. Entendeu? E quem dera um dia todo os órgãos cheguem assim, né? Não, e assim, eu tive experiência de trabalhar em outras áreas da justiça. Eu já fui servidor do MP durante 6 anos, fui servidor da Justiça Federal durante 2 anos e um pedaço. E quando eu cheguei no TJ me espantou muito isso. Eu falei, pô, muito bom você ter trabalhado nessa parte de metas, entendeu? Metas, produtividade, você reconhecer o trabalho do servidor. Entendeu? E não ficar naquela, vamos cumprir horário. Não, pô, tem que cumprir horário? Tem, concordo. Mas vamos trabalhar naquilo que mais interessa para todo mundo? Cumprir metas e pagar mais pro cara. Justo. Se conseguir produzir no menor tempo possível, tá de boa. Verdade. É bom que tu tem uma experiência boa por vários lugares e pode até dar uma... Tem o que falar, né, pro pessoal. Né, antes de chegar lá, deu uma passeada legal, né? Ixi, olha, eu comecei... Meu primeiro local de trabalho foi na UER, que era a FESU antigamente. Antes de ser UER, eu trabalhei, era faz tempo. Eu era assistente administrativo. Sim. Assistente administrativo. De lá eu fui pro IFE também, assistente administrativo. Aí de lá eu fui pro MP. A MP eu trabalhei 6 anos, né? De lá eu fui pra Justiça Federal, da Justiça Federal eu vim pro TJ hoje onde eu tô. É o 5º que eu assumo, né? Pretende sair de lá tão cedo? Não, sou muito bem resolvido. Então digamos que o professor Paulo Henrique já achou o local dele. Já, gosto do meu local lá. Tá bom, tá tranquilo. Ele te dá bastante flexibilidade de tempo, de poder trabalhar. Por justamente esse foco, sabia? Esse foco de você trabalhar em metas e produtividades, ele te... Sabe, você, vamos dizer assim, você se sente mais à vontade para trabalhar, até o setor, para você ter noção, eu sempre falo isso. O ambiente que hoje eu trabalho, o local do meu trabalho, não puxando o saco no meu local de trabalho, mas a gente é tão amigo todo mundo, mesmo as vendas tendo transferência de colegas, tendo mudança, mas é um espírito da instituição, pelo menos é o que eu sinto, Paulo Henrique, bem leve, muito, assim, né? muito tranquilo. E muda o servidor, entra o outro colega, ele já sabe que o objetivo ali todo mundo é bater meta. Então chega, ó, pessoal, temos meta para bater. Então, olha, pessoal, estamos próximo de bater a meta, vamos dar aquele esforço, todo mundo dá um esforço a mais. Lá, então, literalmente. Né? Ah, se não, vamos ter que ficar um horáriozinho a mais, a gente fica. Não é uma coisa que tem que falar assim, tem que pedir pro servidor, sabe? Não. Todo mundo já sabe que aquilo vai trazer um retorno para todo mundo. Então todo mundo tá junto. Envolvida mesmo, sim. Né?
O pessoal lá tem tem formação assim na área de direito ou não? Assim? Não, até que assim é bem eclético, né? Porque assim, o cargo de técnico administrativo, eu acho que é o cargo, vamos dizer assim, é o carro-chefe, né? Que é o maior número de servidores, vão ser mais técnicos, né? Analistas já é um bem menos, mas eu acho que todos se complementam, até pelo perfil profissional de cada um deles, né? Você vai ter o juiz, os assessores, os analistas e os técnicos. Tu tem um contato direto então com o direito lá? Direto, toda hora. Só que lá eu trabalho em área civil, né? Né? Trabalho tanto em área criminal. O meu setor ele é civil, totalmente civil. Poxa, bacana. Tu falou que a primeira aula que tu teve contato foi o penal. Tu chegou a lecionar nessa área? Sim. Ou tu escolheu outra área? Sim, na verdade, assim, é o que eu sempre falo, né? Eu não tenho muita dificuldade nos pilares básicos do direito para dar aula, né? Que é o continuar administrativo, penal, processo penal, civil, processo civil. Eu chamo de pilares, né? Porque, assim, quando eu comecei a estudar, eu estudei tanto. Mas muito, eu estudei muito. Eu sou do cara que eu só estudo uma coisa pra estudar uma vez. Eu não gosto de ficar repetindo, não. Eu só repito se eu for responder exercício, se eu errar, eu vou voltar pra ele. E é daquele que aprende e não esquece mais também? Sou. Eu sou muito. O importante é isso. Eu sou muito de esquematizar. Eu leio uma coisa, aí como é que eu vou saber se eu aprendi? Eu fecho o livro, fecho o caderno, eu pego uma folha em branco e eu começo a escrever. Cria um esquema. Isso, eu vou esquematizar aquele assunto, e aí se eu vejo que eu consigo fechar todo o esquema é porque eu sei que eu aprendi. Se eu chego e falo assim, não, tá faltando uma coisa aqui, é porque eu não aprendi, eu volto, tenho que estudar de novo para ter certeza do assunto. A pergunta agora é o seguinte, o que fez o senhor querer lecionar? Foi ainda quando aluno, quando estudava? Não. Pior que aconteceu não. Por acaso? Foi oportunidade ou foi uma vontade que já veio de... Olha, por incrível que pareça, meus amigos da faculdade que falam isso, que eu vou morrer pela boca. Porque assim, todo mundo na minha época de faculdade, eu quero fazer mestrado, doutorado. Eu falei, gente, eu não quero fazer nada disso. Eu quero terminar minha faculdade, passar no concurso para juiz, promotor, defensor, o que vier, e eu me aquietar. Aí nós tínhamos uma amiga próxima, a Natália, falou assim, eu quero ser professor, eu me vejo na área acadêmica. Eu falei, eu nunca vou ser professor. Adivinha, eu sou o único da minha sala que é professor, cara. E foi por um acaso, e eu sou apaixonado por lecionar. Tá, mas agora, você já chegou a lecionar na faculdade? Hoje eu sou professor de faculdade. Hoje eu já vai fazer... Não sei nem se essa pergunta é legal fazer, mas olha só, onde é que você se sente melhor? No preparatório ou na faculdade? De lecionar, no caso. Olha... O que te dá mais prazer? Olha, assim, são públicos diferentes. Sim. Porque assim, como foi falado anteriormente, né? Quando você está no cursinho, o cursinho ele é objetivo e direto. A gente é um cirurgião, né? A gente tem que bater naquilo. Ele só quer isso, então nós só vamos falar isso. Então, por exemplo, se eu tenho que dar aula de direito constitucional e ele não colocou poderes para mim, eu não vou dar aula de poderes porque não está no edital. Ele só me pediu, por exemplo, direitos fundamentais, eu só vou explicar direitos fundamentais. Eu tenho que ser cirúrgico, preciso e objetivo. Professor, mas nem todo professor tem essa dedicação de filtrar, né? Essa é a diferença. Aí eu falo assim, no concurso a gente é assim. Na faculdade é um pouco diferente. Por exemplo, hoje eu dou aula de 3 disciplinas diferentes na faculdade, né? Eu dou aula de ED, Introdução ao Estudo de Direito, pro calouro que está entrando. Eu dou aula pro cara que está no meio do curso, que é Processo Penal 1. E eu dou aula pro cara do último semestre do curso, que é Direito Administrativo 2. Então eu falo assim, que eu pego todas as etapas. Eu pego um cara que ele é totalmente cru ainda, que ele está começando, né? E assim, poxa, eu sou apaixonado por falar sobre o direito. Sabe, eu sou realizado da área jurídica, eu nunca tive dúvida da minha área. O senhor é aquele professor que faz o camarada odiar ou amar o direito, né? Você pega o camarada iniciando lá. Pronto, então quando chega lá, e ali a gente poder discutir filosofia do direito, sociologia do direito, a história do direito, o direito em si é legal. Então é outro viés. Quando tu chega, por exemplo, lá no cara do 10º semestre administrativo 2, que em tese ele já vem com uma bagagem, até os meus alunos ficam com professor, mas eu ainda não tenho essa mochila que o senhor acha que tá cheia, é só uma sacolinha. Eu falei assim, então volte para trás que o senhor esqueceu algumas mercadorias para trás. Já era para estar, né? Já era para estar, então você tem uma abordagem melhor. A faculdade, eu falo que ela te dá a possibilidade de uma discussão mais profunda e acadêmica, e você tem mais tempo para isso. É legal. No concurso, não. No concurso é mais objetivo, só que em compensação, é o que eu falo, o pró e o contra, né? No concurso, tu tem uma quantidade muito maior de alunos com sede de saber. O cara tá ali querendo te sugar, então isso te dá um ânimo maior para tu dar aula, tu quer explicar, tu quer mostrar, tu traz a pegadinha. Isso motiva o professor? Muito, que às vezes na faculdade não te motiva tanto, mas a possibilidade do debate, que eu falo assim, da profundidade, faz também ser legal. Então você consegue curtir nos dois lugares? Dá para curtir bastante. Quando tu tá dando aula lá,
Eu acho que tu deve observar a moçada, a reação do pessoal sentado ali vidrado na tua aula, Sim. no quadro. Principalmente no cursinho, né? Como é no que é, cara? Tu chega a perceber assim, quem é o cara ali, rapaz, aquele ali tá Sim, focado. e os meus... O professor sabe qual aluno que tá Sabe. manjando e aquele que tá só tirando onda ali. Não, a gente percebe, tanto que, assim, eu sou um cara bem brincalhão em sala de aula, apesar de eu ser sério, muitos alunos às vezes têm medo de mim, Não, professor, mas assim é legal. O cara o senhor é brabo, professor, não, mas na hora da sala de aula eu sei onde brigar, tanto que já tem alguns jargões, já que eu já uso em sala de aula, ó, pensa no salário, continuando, anota aí OBS, para de amizade, sai do vício, entendeu? Então cada uma das situações é justamente para trazer o aluno para ele ficar focado na aula, mas você encontra de todos os níveis, tem cara que quer, tem cara que tá ali de passagem, tem um paraquedista que ele caiu e fala assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas você encontra tudo. Tu lembra da tua primeira aula, cara? Que perguntar como é que foi o primeiro contato. Lembro. Caramba, se eu tenho a nossa formação mesma, né? Aí eu tenho vontade um dia de dar aula e tal. O Thiago já teve a oportunidade de ser professor aí, da legislação, né? Lembro. Aí eu fico pensando, rapaz, como é que seria a primeira aula? A base tremeu ou foi de boa? Acho que dá pra tremer um pouco. Você Olha, pegou a turma com quantos alunos pra começar assim? Nunca me esqueço, a minha primeira aula foi uma terça-feira à noite. Primeiro Olha, tempo mas de aula. Eu só não lembra, lembro, Thiago, tu? Lembro. eu só Pois não é. lembro a data, que é isso que me chateia, porque assim, eu não A me data também eu não, não só lembro a lembra a data. turma só. Eu só me lembro que foi O dia também outubro, mas eu não Chama lembro a muita data. gente? Rapaz, foi o que eu te falei que foi por um acaso, né? As oportunidades batem na tua porta. Tu não teve a preparação antes? Não. Nunca tinha. Não, nunca então tinha essa foi lecionado. efetivamente a primeira aula com o Foi, professor. já entrou em sala Mas já de- tinha dado aquele bizu para os colegas, alguma coisa do tipo assim? Assim, quando eu fiz meu ensino médio, eu era monitor na escola. Sim. Então lá na escola, aqui e acolá, eu dava uma Mas, palhinha. mas não era do, Não na área de era. direito? Não, era do não, direito. não, A era sua de- primeira aula no cursinho foi Foi direito. Você lembra qual disciplina? Lembra, Direito claro. constitucional, poder constituinte, nunca me esqueço. Como é que foi essa aula aí? Ei, foi assim, primeiro que na época o professor Chana, nós tínhamos trabalhado juntos no IFE e eu tinha acabado de formar e ele chegou pra mim e falou assim, tô precisando de professor. Eu falei, não, professor, nós somos amigos, nada de dar aula não. Ele, não, me dê seu número. E eu me lembro que a gente tava assim numa sala de uma colega minha, Maiara, e ele pegou um guardanapo. E ele me disse seu número aqui, anota aqui teu telefone. Eu anotei, Paulo Henrique, na época, não chamava só de... PH foi batizado em cursinho. Paulo, e coloquei o telefone. E aí esqueci, né? Aí tô no MP, trabalhando tranquilo, eu saí às 7 horas da noite do MP. Quando deu 6h30, meu telefone toca, celular. Aí tá, Virgílio. Professor Paulo Henrique, eu falei, não, professor não, Paulo. Eu não sou professor. Não, eu peguei seu telefone com o professor aqui, o senhor é para dar aula, que a gente tá precisando de professor. Hoje ele disse que a gente podia ligar pro senhor. Eu falei, não. E era naquele dia a aula? Não, era meia hora depois. Caramba. Quer Aí dizer que ele anotou no papel e rapidinho depois... já, na outra semana já me ligou. Ele não, funcionário do E cursinho. tu nem se preparou nada. Não. Aí eu falei, não. Chamaram na bucha, né? Foi, eu falei, não, cara, sou professor. Ele, não, pelo amor de Deus, socorre a gente. O professor disse que o senhor dá conta e não sei o quê. Qual era o cursinho? Era acadêmico. Acadêmico? Aí eu falei, Vigílio, nunca me esqueci, era o Vigílio, funcionário, porque eu fui aluno e ele trabalhava lá ainda. Eu falei, Vigílio, cara, tu sabe quem é o Paulo que tá falando contigo. Mas assim, eu não sou professor. Não, mas você vai dar conta, venha pra cá. Eu falei, tá, cara, eu saio 7 horas. Ele, não, a aula vai começar às 7h15 hoje só por causa do senhor. Mas a aula começa às 7 e o senhor chega aqui que eu Você vou... pegou a turma andando. Não, e o senhor chega aqui que eu vou lhe explicar como é que é. Eu falei, tá bom, cheguei lá às 7, a aula vai começar às 7h15, aquele inocente, né, ingênuo na área. Eu cheguei num balcão, aí eu falei, tá, Vigílio, como vai ser? Ele falou assim, professor, a sua sala é aquela, me deu o pincel, é bem simples, professor. Se os alunos gostarem, ele fica, se eles não gostarem, ele sai. Aí assim a gente sabe se o senhor continua ou não. Aí eu falei, porra, top o negócio aqui, bicho. Eu falei assim, era isso que tu tinha pra me falar? Se aí tu tinha falado por telefone que eu não tinha vindo, não. Mas justamente por isso que ele não falou. Eu já ia te telefone, né? perguntar se não bateu vontade de bater um cagaço assim, Ah, pra vazar e cara, dar eu uma falei meia volta. assim... E eu todo engravatado, né? Que eu tinha que trabalhar no MP engravatado. Eu falei, Já causou uma boa aparência na hora que entrou, né? Aí presta atenção. A aula que tava faltando era de informática, pô. Né? O professor de informática não tava indo. Porque eles vão trocar o professor de informática. Eu entrei na sala, eu tinha 23 anos, pô. Você pensava que ia ser aula de informática. Informática. Aí entrou, o novo professor de informática, bora, chegou, caramba, olha lá. Aí eu calado, né? Entrei na sala, beleza, eu falei, boa noite, pessoal, boa noite, tudo tranquilo. Bom, pessoal, deixa eu me apresentar. Me chamo Paulo Henrique, eu vou dar aula pra vocês de direito. Aí todo mundo, o quê? Aí eu nunca me esqueço, essa aluna eu nunca vou esquecer dela, porque ela já virou minha aluna depois que eu saí do lado acadêmico. E ela chegou na lata, assim, o senhor pelo menos é formado? Puta merda, mano. Aí eu olhei assim, eu falei, olha, eu posso ser novo, mas eu já tenho inclusive especialização na área. Né? Já quebrou ela? Aí ela, porra, professor, não sei o que. Eu falei, não. Eu falei, gente, ó, quem quer estudar,
pega o caderno aí, vamos começar a anotar que a aula é direito constitucional que foi o que mandaram dar aula para vocês. Anota aí, primeiro assunto, poder constituinte. É boa matéria, bem legal. E aí, aquela coisa, eu não tinha noção de nada, pô. Eu não tinha noção de nada, eu não tinha noção de como usar um quadro, eu não tinha Primeira noção. vez à frente da turma. Foi. Então eu só colocava um tópico e falava. Eu acho melhor assim do que ficar enchendo o quadro. Aí- Mas às vezes a galera tá acostumada com outra situação, Outra né? metodologia. Com Um anotar, quadrinho. né, Aí o que essa parada. aconteceu? Quando eu comecei a falar, quando eu já tava com uns 20 minutos de aula, eu vi que a galera tava tentando anotar. Falei, não, para. Falei, não, eu vou ditar pra vocês pra ter no caderno. E isso eu faço até hoje. Eu falei assim, não, anota isso que isso é importante. Né? Então anota isso aí. Eu ditava pra galera. E era 1h30 de aula. Nessa brincadeira, o rapaz da recepção foi lá comigo. Eu já tava com 2 horas em sala de aula e não tinha nem noção. Nem percebido, né? Aí ele, professor, o senhor já acabou o intervalo, já terminou o intervalo e outro professor quer entrar. O senhor ninguém pode sair da sala? Ninguém também reclamou nada. Não, A moçada nada. tava Ah, gostando. então a sua primeira experiência foi boa demais. Foi muito boa. Foi muito boa. Tava na massa já e não sabia, né? Era 1h30 de aula? Era 1h30 de aula. Porque a ideia do Legal. professor é a dificuldade de prender um aluno 1h30 de aula, né? Com a aula padrão, assim. Então, você nem percebeu que 1h30 passou. Ei, foi gratificante pra mim a primeira aula. Eu nunca vou esquecer. Foi tu que escolheu a matéria? Na verdade, ele falou que podia dar aula de 2 disciplinas. Aí ele perguntou do que eu dava aula. Eu falei, cara, não sei. Ele falou assim, ou condicional administrativo. Eu falei, não, condicional, então, vamos começar aqui pelo condicional. Aí eu perguntei, o que eu dou aula? Professor, do que o senhor quiser. A gente só não pode ficar sem professor. Eu falei, tá, condicional. Vou trabalhar o primeiro assunto do poder constituinte, que é a base inicial do condicional. E foi esse o assunto. Tu já sabia qual era a turma, qual era o edital? qual era o Não, concurso? era uma turma geral que Era tinha. grande a Ah, é turma, só era grande. pra... Era uma turma mediana, eu acho que tinha uns 60 alunos na sala. Não deu nem Já aquela... ca- Não deu... acho assim, que o cara vai dar aula a primeira vez e deve pensar assim, rapaz, deve... Porque sempre tem aquele aluno que o cara é foda, né? Assim, ele tem um conhecimento legal e às vezes ele faz pergunta muito profunda que nem necessita, mas ele faz só pra tirar uma Pra testar onda. o E às professor, vezes tem aluno- tem aluno o saliente. professor se arrebenta, tem porque eu aluno acho que dá um... Assim, não é Não. que dá um medo, mas o cara fica, pô... se Rolou tiver um isso aí na aluno primeira daqui- aula? Essa aluna. Rolou? Essa aluna. Ela passou a É? aula inteira de pergunta. Era- A mesma aluna. Parece que ela tava lá pra tentar desmoralizar Não, o mas- professor. Mas Ou era- foi super tranquilo pra mim, porque assim. Tirou de letra, então. Foi de boa. Porque assim, eu sempre falo eu como professor, assim, tem aluno que quer tirar a gente do sério. Aham. Entendeu? Mas eu sempre falo que a gente tem que ser o adulto da sala. E é pô. só não entrar na onda dele. né? Você é adulto da sala. Pô. Se você é adulto da sala, ninguém vai te tirar do sério. No pior das hipóteses, é você calar a boca e deixar ele falando sozinho. Fala assim, você me desculpa, mas eu não vou entrar na discussão. E paciência. Entendeu? A gente, como professor, se você tiver essa postura, você nunca vai ter dor de cabeça. Entendeu? Você é o adulto da sala. Óbvio que às vezes a gente tá num mau humor e o aluno vem com Estresse graça. um pouquinho, né? Aí a gente fala assim, não, mas releva. Continua. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu acho que todo aluno tem vontade de perguntar. É. Principalmente a galera que se dá mal em administrativo, né? Como foi o teu primeiro contato com o administrativo? Porque não tem assim, tu não tem um código de direito administrativo. É um conjunto, né, cara, de informações de informações que tu junta pra te formar ali o direito administrativo. Tu não tem aqui Tem uma cartilha pro cara. o teu código de direito administrativo. Tu não tem, cara. Como é que foi o teu primeiro contato assim? Foi o meu primeiro trabalho. Ele te deu essa base, Foi, né? porque quando eu entrei no meu primeiro local de trabalho, eu trabalhei com licitação. Eu caí no setor de licitação. Eu acho que é uma das Pesado, partes mais difíceis de É. se entender. Se E entender aí- na prática, né? Com Exato. certeza. Aí quando eu cheguei no setor, eu não sabia nada. Eu tinha noção de licitação, porque eu estudava para concurso público, mas é você ter estudado ali, mas você não sabia a prática. Aí quando eu cheguei, que eu tinha que verificar a licitação, autoridades, quem fazia isso, quem fazia aquilo, o que era um ato, o que não era, o que era um contrato, Feito 666, né? e você começar a diferenciar isso, eu falei, opa, aqui eu já tenho que começar a colocar em prática o que eu aprendi. Pronto. Quando eu trabalhei com licitação, tanto que assim, eu já pegava um processo licitatório, eu já pegava assim, eu já falei, pegava uma folha à parte, falei, tá errado, Dispensa e tal, aquilo isso tá tudo. errado, tá faltando isso. E aí pronto. A sua função era o que lá? Eu era assistente administrativo. Não, tô falando, mas era... Eu dava apoio à menina Ah. que fazia análise. Nós tínhamos um economista na sala. Aí a economista, ela quem fazia análise. Aí de tanto ela tá fazendo e eu tá vendo e eu te perguntando demais, quando já chegava eu já fazia, vamos dizer assim, uma pré-análise para ela. Eu falei assim, olha, eu já vi isso, agora você constata se tá isso. Aí ela pegava, analisava mais, óbvio, ela tinha mais experiência do que eu. Ela falou, não, olha, isso aqui tá tudo certo, beleza, mas tem mais coisa. Olha, lembra disso, cuidado com isso. Aí cada vez mais eu me aprofundava mais. Eu tive muita sorte no meu primeiro setor, porque no meu primeiro setor eu tinha o auditor, ele era da área jurídica, formado em direito, Legal. e eu tinha uma economista que ela era analista. Né? Os E eu era dois já assistente. te deram um suporte bem legal. Já. E eu sou um cara que pergunta muito Era quando eu não sei aprendiz fazer. ali. Poxa, que bacana. E assim, eu levava. Ia lá pro financeiro. Quando eu chegava no financeiro, eu chegava, ó, não tô. O que é isso aqui? Me explica o que é isso aqui. Queria entender de tudo. O que era pouquinho, nota né? de empenho, o que era nota de pagamento, o que era baixo, o que era isso, a abertura. Eu falei, por que tem que ter isso? Por que o processo tem isso? O que é na época se afim? Aí, Paula, é isso. Agora eu tô entendendo.
Porque às vezes eu chegava no setor e falava assim, Paulo, nós estamos com erro no CAFEM. Eu falei, que diabo é CAFEM, mano? Aí eu saía do setor, pegava o processo, colocava embaixo do braço e ia lá no setor financeiro. O que é CAFEM? É isso. Eu falei, pra que serve? É assim. Eu falei, pode me mostrar? Bom, eu falei, agora eu entendi. Agora se me perguntar, já sei explicar. Sempre teve essa curiosidade de entender o que estava funcionando. Sempre. Hoje em dia, qual a matéria que o senhor mais se identifica? Para lecionar, eu digo. O administrativo. Administrativo. Eu gosto muito do administrativo. Uma pergunta que eu fiz foi pra pessoa certa. Foi pertinente. Então não foi... Mas foi a sua primeira aula? Não, a primeira aula foi constitucional. Tá certo, Mas o pior quando eu virei professor, porque assim, com a administrativa eu estava substituindo o professor, mas quando eu comecei mesmo a ser titular em sala, de dar aula, eu dava aula de penal e processo penal. Porque eu fui em algumas aulas com o senhor já de penal e, cara, me amarrei demais, cara. Assim, aqueles bisus bem pontuais mesmo, né? Para o camarada, na hora da prova, conseguir desenrolar. Então, administrativo é o que o senhor mais se identifica. Na verdade, é justamente o que ele perguntou. Aquela coisa de você... É difícil primeiro achar um professor, um cara que ele domina o administrativo por não ter código. E todos os alunos, é o que eu sempre falo, por que a gente acha que os alunos têm um medo do administrativo? Eu vejo vários amigos que estão iniciando nesse mundo, né? No nosso mundo aí. E os caras ficam, rapaz, bicho, esse administrativo é maluco demais, é uma descentralização, desconcentração. Como é que é isso, cara? Da onde sai isso? Onde é que eu pego? Onde é que tem entendeu? Uma legislação, código que não tem. Aí é tipo isso que você tá falando aí. Mas foi aquela coisa, graças a Deus eu me identifiquei logo no começo. Então, na maioria das vezes no cursinho, é mais fácil nós encontrarmos professores das outras disciplinas do que de administrativo. Então acaba sobrando. É igual a exata do Thiago. Um amigo de matemática que ele disse que... Um amigo de matemática, né? Inclusive ele passou em primeiro lugar no IF na época. É professor lá hoje. O Eduardo? Não, o Joek, pô. O Joek, sim. Aí ele pegou e começou na Federal Matemática e da galera que começou, bicho, desistiu a moçada. Normal. Entendeu? É muito difícil. Muito normal. Exatos é normal. Difícil encontrar professores tipo de licitação. Pô, pega um cara pra te dar aula de licitação pra te ver. Difícil. É difícil de encontrar, pô. É difícil. É igual exatas, eu acho. Isso, você foi formado, então, no caso, na área de licitação. E, tipo assim, na prática, né? Você trabalhou com isso aí, né? Não, e não só. Eu falo que eu trabalhei dos dois lados, né? Eu trabalhei na execução, que foi no executivo, quando a gente fazia a licitação. E quando eu fui trabalhar no Ministério Público, no setor que eu trabalhava era justamente fiscalizando o que tu fazia antes. O que fazia antes. Os dois lados. Os dois lados, dando a fiscalização como execução. Então já ficava muito mais prático de pegar. Falei, isso aqui tá errado. Isso aqui tá certo. Pô, legal. E vai aprendendo. Peguei os dois lados. Como professor, o senhor já chegou assim, eu não sei se aconteceu, talvez tenha acontecido assim, de sair dessa sala de aula e falar assim, pô, hoje eu não dei uma boa aula, cara. Hoje essa aula aqui não foi muito bacana assim, não. Parece que eu tinha mais para oferecer. Quando eu comecei a dar aula de processo civil é muito técnico. Então, assim, antigamente quando tinha saído, né, concurso do TJ, eu dava aula em outro cursinho, e aí eu dava aula de civil e processo civil. O civil, tu ainda consegue mostrar ele na tua vida cotidiana. Então fica mais fácil do aluno visualizar. Tem vários exemplos, né? O administrativo também. Agora, o processo civil, que ele é totalmente técnico, tu chegar pro cara e falar o que é uma litispendência, falar o que é um litisconsórcio, falar o que é uma juntada, o que é competência, o que é uma conexão, coisa que não é do dia a dia das pessoas que estão fora do direito, então tu fica assim... Não tem muito como exemplificar. Não, porque tu fica engasgado. Então, às vezes, eu montava, pegava assim, umas folhas de rascunho, grampeava, falava, gente, isso aqui é um processo. Então, eu falava, sabe o que é juntada? Eu pegar um papel, grampear e colocar aqui dentro. Isso é juntada. Tu sabe o que é vista? Na brutalidade. Sabe o que é vista? Eu pegar esse processo bem aqui e dizer assim, eu tô mandando pro João. Então, se eu entreguei pra ele é porque eu tô dando vista. Sabe o que é litisconsórcio? É quando tem duas pessoas que estão dentro desse mesmo processo brigando. Aí, só assim... Você tentava, então, uma coisa que era meio genérica, fazer... Pra tentar facilitar. Mas era difícil. Eita, era difícil. Mas eu acho que... Dessa forma que você falou, já pra mim foi bem mais tranquilo do que só lendo, né? Eu acho que é até mais difícil, porque o cara que dá aula no cursinho, tipo o professor aí, às vezes o cara quer passar no concurso, beleza, eu quero estudar para concurso tal. Ele não tem noção de nada de direito. E ele vai ter o trabalho de fazer o cara aprender, entendeu? Na brutalidade. Não é diferente do cara da faculdade, que ele vai todo dia comendo feijãozinho com arroz ali, de pouquinho em pouquinho. Teve uma decisão aqui, uma doutrina aqui, não sei o que, ele vai juntando tudo até criar aquela ideia na cabeça do cara. E aqui não, eu tenho 3 meses pra prova. Ele tem que, né, o cara vai lá, eu quero aprender, e o cara fica tentando... esse é o trabalho mais difícil, mesmo, cara. Muito, e assim, e uma coisa que eu sempre falava bastante com eles, né, eu falei assim, gente, quando eu fui dar aula no outro cursinho, né, eu fui sentir uma coisa que a gente aprende na teoria e a gente não vê isso na prática, né.
eu dava aula lá no bairro Central, né? E fui dar aula no bairro mais periférico, né? Vamos falar nomes para que isso não é mistério para ninguém. Eu fui dar aula no Vencer e você via diferença em termos de uso de palavras com os alunos. Então, por exemplo, eu dava aula no centro, os alunos compreendiam mais facilmente algumas palavras e eu comecei a dar aula lá no Vencer, os alunos tinham mais dificuldade. Tem que adaptar o vocabulário. Não, aí que acontece? Eu comecei a ter uma preocupação maior em sala de aula e isso foi com que eu vi que os alunos começaram a compreender mais. Porque assim, você chega em sala de aula, você só fala, ninguém pergunta, tá top, só que não estava entendendo. Quando eu chegava no exercício, eles não respondiam. Eu falei assim, não, pô, tem algo de errado. Pô. Mas o cara tem vergonha de perguntar, né? Mas pô? tem mesmo, e até pelo tempo, certo? E assim, a gente quando se torna adulto, parece que pra gente é vergonhoso perguntar pra outro E adulto. muitas vezes, professor, o que acontece? O cara faz uma pergunta e o outro, porra, esse Serve cara de tá chacota, enchendo né? o saco aí na sala, meu amigo. Pronto. Às vezes, pô, tu tem facilidade de aprender, mas o cara não tem. Não tem. Não. E tem gente, mas realmente, tem aquele cara que pergunta pra encher o saco. E tem o que pergunta Muito porque não entende. Pô. Não, eu comecei a fazer as aulas, eu pegava as palavras e falava assim, circula essa palavra, significa isso. Por exemplo, eu nunca me esqueço, né? Consectário. Que diabo é consectário? Eu falei, consequência. Que nem esses dias eu estava dando aula, professor, foi gradados. Professor, que diabo é gradados? Eu falei, foi medido. Gradar é medir. Aquelas palavras E que o senhor já provas, percebia que eles não entenderam, o senhor já interpretava para eles. Já falava assim, olha, presta atenção nessa palavra. E muitas vezes cai na prova. A palavra. Né, cara? Que Direito tem muito uma disso, palavra né, cara? te derruba. Não, e eu brincava Então, muito. sabe? Primeiro eu falei, gente, aprenda a diferença de prescindível para imprescindível. Isso aí derruba demais, meu Falei, amigo. prescindível é isso, imprescindível é aquilo, não esquece. Então, isso faz com que a gente comece a ver mais resultados. E assim, pô, eu era apaixonado, eu sou apaixonado. Detalhe, né, pô? Detalhe. Não, eu sempre falo que o meu melhor retorno como professor é o aluno chegar e falar, cara, o professor entendeu. E professor, caramba, faz sentido. É melhor do que ele acertar a questão da prova. Muito. Não, às vezes eu falo que tudo na vida você tem que saber o que dá valor, né? Eu dou valor ao meu aluno aí ele sair da minha sala e dizer que ele entendeu. Do que o aprendizado. Porque às vezes tem gente que fala assim, eu vou dar aula porque eu quero que tenha tantos alunos. Eu falo, não, pô, ter tantos alunos ou eu ganhar tanto, isso é consequência do meu trabalho. Isso é um reconhecimento dele. Então, se eu me preocupo com o aluno, o restante vai vir por tabela. Bacana. Entendeu? É tabela. Não tem. Tanto que quando eu decidi montar meu cursinho foi justamente por ter essa filosofia. Né? Eu questionei algumas coisas em cursinhos que eu dava aula de pensar só no dinheiro. Eu falei assim, olha, não, pô. Eu dava aula R$5, pô. Presta atenção, pô. Quando eu comecei. A hora-aula? Na hora-aula, não. O aulão. A R$5, pô. Porra. Eu dava aula o sábado inteiro a R$5, pô. E chegava ainda, aluno que chegava pra mim e dizia que não tinha condições. Eu falei assim, você quer estudar? Vai pra sala, amigo. Vai pra sala. Eu já chegava pra mim da recepção e falava assim, nem precisa me perguntar. Joga pra dentro de sala. E tinha aluno que não tinha caderno, pô. O que acontece? A gente dava uma folhinha de exercício e ele não tinha onde anotar. E aí eu começava a ver, muito comum, chegar e me dá uma folha aí. Aí eu falei, não, pô, isso tem que acabar. Aí eu já chegava na aula de sábado com uma resma de papel já rasgada, assim, abertinha assim, pra mim da recepção. Eu falei assim, já pergunta se ele trouxe o caderno, se ele não trouxe, já dá a folha pra ele anotar, pô. Entendeu? Dá uma ajuda, e assim, era nesses detalhes que eu falava assim, isso que fazia diferença. Sabe por quê? Foi aquilo que a gente falou. A vitória pelo mérito próprio não tem coisa melhor na vida, porque você não depende de ninguém. Você não depende depois de estar agradecendo ninguém. Quando os alunos chegam comigo e falam assim, porra, professor, eu quero lhe agradecer. Eu falei, agradeça não. Eu só sou um tijolinho. Quem construiu a escada foi você. Eu fui o cara que colocou um tijolinho lá. Você juntou todos os tijolinhos com outros professores. Você juntou todo o tijolinho quando você abriu mão no seu final de semana. Você juntou todo o tijolinho quando você, às vezes, deixou de sair ou economizou algum dinheiro, ou deixou de pagar uma conta para pagar a tua inscrição. Então, isso aí é mérito seu. Eu só sou um tijolinho. Então, o cara chegar para mim e dizer assim, caramba, eu falei assim, pronto. Essa é a minha razão de ser professor. É isso que faz valer a pena. Eu vou fazer um pedido aqui para ti, que eu acho assim que a galera que tá assistindo aí com certeza ia perguntar, porque tem muita gente nova, né, nesse que tá começando agora, que não tem noção de nada e tal. Assim, qual uma dica que tu poderia dar pro pessoal, assim, um que tu usava antes, que tu fazia quando era concurseiro, assim, tava no auge, né, da tua atividade de estudos e tal. Assim, a forma de estudar, como é que o cara faz pra se organizar? Não tem uma receita. Tipo assim, eu estudava pra gente passar nós passamos na PM em 2012, né, Thiago? No concurso, eu estudava assim, por exemplo. Eu estudava 2 matérias por dia, aí tinha aquela parte só, aquela 1 horinha só de questões e tal. Dá uma dica pro pessoal, o que tu acha assim? Que tipo assim, a galera que vai tá pensando assim, eu vou começar a estudar, que não sabe. Eu vou estudar o direito. E se existe uma disciplina que vai meio que abrir as portas para as demais disciplinas, assim,
uma carga horária mais para uma ou para outra? O que o senhor indica para a galera aí? O que eu sempre falo para os meus alunos, primeira coisa, cria o hábito. Né? É difícil. Porque assim, você fazer toda uma estratégia no teu hábito não adiantou de nada. Cria o hábito. Primeiro começa. Começa estudando meia hora, começa estudando uma hora, começa estudando 2 horas, começa estudando 3 horas. Já conseguiu chegar em 2 horas, 3 horas, já virou um hábito. Pronto. Primeiro patamar, hábito. Não faz planejamento não, pô. Cria hábito. Começa, nessa semana, todos os dias eu vou estudar 1 hora, eu vou estudar uma disciplina, eu vou pegar um exercício, eu vou fazer isso aqui. Cria o hábito. Criou o hábito, monta a estratégia agora. Segunda parte, montar a estratégia. E a estratégia é uma coisa que você gosta, como a que não gosta. Eu sempre falo, o que vai definir você passar é o que tu não gosta. Nunca o que você gosta. É verdade. Porque o que você gosta, você vai bem. O que você não gosta, vai deixar do lado de fora. Então, o que você não gosta, tem que estar junto contigo. Então, todo dia, como diz o aluno no cursinho, né, com a força do ódio, eu vou estudar aquela disciplina. Na mesma proporção, professor? Aí, eu acho que vai depender do aluno. Eu gosto de ser a mesma proporção porque fica mais fácil. Se a gente não se planejar, o ser humano, ele é bagunceiro por natureza. Sim. Né? Ele vai se sabotar. Então, se ele colocou 1 hora para um, que seja 1 hora para outro. Né? Se ele tem 3 horas, 1 hora para uma hora para outra, e depois uma revisão, não exercício. adianta ele roubar dele mesmo, né? Não, e eu sempre falo, estudar é gostoso quando você já tem bastante tempo. Para você é saboroso, mas no começo é sofrido. Nossa, é sofrido. Não, e dá sono, e cansaço. Até começar a assimilar. Até assimilar, então tem que fazer uma coisa que gosta com que não gosta. Pronto, começou a coisa que gosta e não gosta, você vai ver. Quando é que eu digo que você sabe que está evoluindo? Quando para você começar a fazer sentido. Você estudou uma coisa, você fala assim, sabe aquele estalo? Entendi. Tá fazendo sentido, então significa que o estudo tá no caminho certo. Se você começa a estudar e você fala assim, que porra, não, tá faltando alguma coisa ali que você não pegou ainda. Às vezes é alguma coisa lá atrás, né, que tá faltando para conectar aí. Para fazer sentido. Então 2 matérias por dia? 2 por dia. E onde entra o exercício? O que é que tu disse pro pessoal? Como falou, é importante exercitar. É importante. Demais, não existe né? uma fórmula certa. O meu medo é assim, tem gente, por exemplo, eu conheço uma amiga... Chegam muito perguntando isso aí pro senhor. Professor, me dá uma dica de como estudar, de como fazer. Aí... eu tenho uma amiga que ela é promotora hoje, acho que ela tá em Tocantins, se eu me recordo de ela assumindo a última vez. Que ela fez uma coisa que eu não faria, eu não teria coragem de fazer, mas que ela fez e que deu certo. Né? E eu falo assim, time que se ganha não se mexe. Deu certo pra ela, por isso que não existe uma fórmula mágica. Ela, ao invés de estudar as matérias, ela foi só fazer exercício. Ela fez estudo inverso, reverso. Só exercício. Tem muita gente que se dá bem com essa mas estratégia. isso tá ficando muito famoso na internet, assim, tem muita gente divulgando isso agora. Mas só que o meu medo é assim, só que você não tem base, pô. Sim, é isso que eu ia falar. A pessoa para começar a responder isso tem que ter uma base. Tem que ter uma base. Assim, eu acho assim que até tem certas matérias que dá até pra te dar pegar um negócio legal pelo estudo reverso, cara. Mas vai estudar raciocínio português, lógico. vai estudar raciocínio lógico em português. Não consegue, não consegue. Então é isso que eu falo. Tem coisa que não existe uma fórmula mágica. Tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá. Né? Dependendo do que você tem que estudar. Com ela deu certo. O que eu sempre aconselho? Que você organize o seu horário para ao menos 2 ou 3 vezes na semana fazer exercícios. Quando é que você vai aumentar a sua carga de exercício? Quando você vê que já pegou domínio do conteúdo. Começou a pegar domínio, começa a diminuir a quantidade de carga horária de sala de estudo e vai para o exercício. No cursinho é uma coisa que às vezes eu falo muito. Eu chego às vezes a tirar aluno de sala de aula. Por exemplo, sabe aquele aluno que ele já está comigo há 2, 3 anos? Dá na hora do intervalo, eu falei, vem cá, eu não quero você em sala de aula mais comigo, saia daqui. Eu falo assim, vai estudar em casa sozinho, vai passar de estudo, vai pra biblioteca. Mas o professor fala, não, saia daqui, você tá limitado. Tipo, o que eu tinha pra te passar, eu já passei. Tipo isso. Você precisa caminhar sozinho. Precisa aprimorar, né? Precisa. E olha, eu sou muito franco que falo isso pro meu aluno, não é porque ele tá pagando, não. Eu falo assim, saia. Cancele sua matrícula, vá lá na recepção, vou devolver seu dinheiro, não quero você aqui. Venha para a turma de sábado, que é só de exercício, venha para o módulo de uma disciplina específica, mas não entre mais na turma semanal se você tem base. A partir do momento que você criou base, que você já tem uma noção, já sabe como caminhar... Vai estagnar se ele ficar aí, né? Porque eu vou limitar ele. Entendeu? Porque assim, eu tenho um tempo para dar o conteúdo, eu tenho dias para dar o conteúdo, então ele fica limitado ao que eu passar para ele. A partir do momento que ele já tem base, ele consegue andar muito mais rápido que caminhar com a sala de aula com o professor. E isso, assim, é muito raro o professor chegar no aluno e dar um toque. Essa honestidade, faz assim, isso. Eu nunca vi. Então, por exemplo, porque assim, o que acontece? No cursinho lá, o cara, ele vai ter mais tempo te ensinando e pouco tempo de exercício. E em casa não, beleza, já tem uma base, vou pra casa e arrocho no exercício. Diminua a quantidade de revisão ou de papiro, né? E vou arrochar no exercício. Porque eu acho que o exercício, na verdade, é o que vai te mostrar se tu tá aprendendo ou não. Com certeza. Com certeza. É a prática, né? Não, colocando em prática. A prática reiterada te leva à perfeição. O que é a prova?
A prova é uma porrada de exercício que tu vai se virar pra fazer, pô. E o bacana do exercício é que te ajuda a massificar, né? E às vezes tu vai cair na prova lá, tu já, de tanto resolver exercício, tu vai ver aquela questão lá, igualzinho. Às vezes repetitivo. muda só, repetitivo. É tipo um banco de questões. O senhor acha que o direito constitucional é o que abre as portas pro restante do direito? Sim, é a base. Então se o camarada vai começar, é interessante que ele dê uma cargazinha maior para o direito constitucional ou não? Porque acho que depende do concurso. Os outros códigos, vários deles remetem à Constituição, né? Remete. Mas assim, no concurso público, eu não digo tanto isso. Já foi no passado. Eu sempre falo que o perfil do concurso público, ele tá mudando. Demais. Quando eu comecei, O nível das provas, então? Não, muito mais fácil. E assim, Você acha que está mais fácil ou não, era mais fácil? Era mais fácil. Sim. Não, e por exemplo, antigamente os concursos públicos era muito direito. Era muito direito. Pô, você tinha que saber todos os direitos, pô. E um monte de legislação. Hoje não, você já começa a ter outras disciplinas que começam, às vezes, até a tomar o lugar do direito. Olha o concurso agora que nós tivemos da PF. Né? A importância que foi dada para informática e contabilidade. Entendeu? A carga de direito diminuiu consideravelmente. E eu acho certo, porque vai pelo perfil do cargo. Eu acho que o perfil do cargo é muito interessante, até para a administração pública escolher o profissional com aquele conhecimento. Você acha que as bancas acertaram, então, nesse caso aí? Dessa enxugada, assim. Eu falo assim, que vai do perfil. Depender do concurso. Do perfil, óbvio. Por exemplo, eu ouvi falar porque antigamente a gente sabia que o concurso da PF, por exemplo, vinha muita disciplina de direito. Por exemplo, contabilidade, eu acho que não vinha 24 questões e não vinha 36 de informática. Nunca. Então, assim, o que tu acha que tá acontecendo? Porque eu ouvi falar que querem diminuir a galera do direito para poder ver um pessoal mais especialista em informática, na segurança da informação, alguma coisa. Porque tu acha que é isso pesado informática, não viu? Na verdade, eu falo assim, é um novo cenário nosso, né? É um novo cenário da nossa realidade mundial, vamos dizer assim. Olha a situação que nós tivemos que se adaptar agora na pandemia. Querendo ou não, se você parar para pensar, eu falo assim, que algumas coisas mudaram e vão vir para ficar. Eu não sei se acontece com vocês, mas aconteceu muito comigo. Hoje, eu não saio de casa em toda situação. Eu tento resolver o máximo possível por qualquer meio de tecnologia. Sim, mas hoje em dia tem aplicativo para tudo, né, então cara? eu te pergunto. Questão bancária, então... faz muito tempo que eu não sei quem é lotérica. Não, lotérica não, porque eu não vou no banco. Meu Deus do céu. Então se você pega essa situação de você justamente pensar que o perfil, até mesmo da criminalidade, vai mudar. Sim. Então o perfil do investigador tem que mudar também. Sim. E no caso falando nessa área de tecnologia, tu tem a tua área online? Você trabalha online também? Trabalha também, a plataforma online. Professor, a gente vai abrir um espaçozinho agora para o senhor vender seu peixe aí. Para o senhor falar um pouquinho do... antes do senhor falar mesmo, eu sei porque eu tenho colegas que trabalham com o senhor lá. Tem o Giovanni, que agora está no curso de sargento, ele é meu colega lá. Também do mesmo ramo que eu, a gente leciona da área de exatas. E, cara, sem demagogia nenhuma, né? Porque o senhor está aqui na nossa frente, não. Mas dos cursinhos que eu já entrei, a estrutura do senhor é uma das melhores. A gente vê a organização, né? O senhor tem esse cuidado com a organização dos cursinhos. E eu vejo também que os professores de lá também são bem imbuídos na questão do ensino lá. Na metodologia que o cursinho já meio que predestinou para os alunos. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que funciona lá. E pode vender o seu peixe da forma que você quiser. Se quiser falar naquela câmera fechadinha ali, fica à vontade. Tá com o senhor aí. Não, tá tranquilo. Olha, eu falo que o complexo, a primeira coisa que eu acho que é interessante a gente falar, e pouca gente sabe disso, é porque o nome complexo. Já ia lhe perguntar. Né? Por que a logo é um brasão? Por que a logo... poucas pessoas não sabem o que é aquilo ali, né? Ali é uma coluna, né, das bibliotecas gregas, egípcias, né? O grande ensino remete às grandes bibliotecas. Então é um símbolo das grandes bibliotecas, né? O escudo por ser uma defesa pelo saber. Então o nome é esse, o símbolo significa isso. O senhor criou. A gente foi pensamento. Teve a ideia e a equipe de né? marketing foi que fez isso. E o nome complexo, porque o ensino não é uma coisa tão simples e é um complexo de saberes que não tem que é uma levar. receita de bolo, né, cara? Não existe e não é igual para todos. Né? Então, o nome complexo até por isso, porque a complexidade em todos os aspectos, não só do saber, mas, por exemplo, nós, enquanto aluno, a gente passa por problemas familiares, problemas psicológicos, problemas financeiros, problemas até de escolher qual concurso fazer quando saem os dois ao mesmo tempo. Então, eu falo que o nome tinha que ser algo que pudesse remeter a qualquer circunstância para qualquer aluno e em qualquer momento.
Então tu acha que o teu cursinho ele se adapta aos alunos? Isso, o nome complexo é por isso. Então, até a nossa forma de pensar o aluno ela é complexa, ela não é tão simples. Eu não penso no aluno somente pelo bolso que ele chega lá na frente para mim. Então, é uma coisa que eu falo com os meus professores, é uma coisa que eu falo com o meu atendente, é uma coisa que eu falo com a minha colega lá da limpeza, que eu falo assim, olha, uma coisa simples, trabalhe pro aluno. Dê o melhor para ele, pô. O restante que a gente vai ter aqui é consequência. Então, se nós tivermos esse espírito, e é uma coisa que eu falo muito, professor, eu tenho minhas ideologias, eu tenho meus pensamentos pessoais enquanto Paulo Henrique, certo? Só que ali eu não sou Paulo Henrique, eu sou o complexo. Tanto que quando eu montei o cursinho, né, meus amigos, não, coloca PH com curso. Eu falei, não, pô. É um pensamento, pô. Ali não é o Paulo. Eu não sou o único, pô. Eu falo assim, como as pessoas falam assim, você é estrela. Não, nós somos uma constelação. Certo? Todos os professores têm igual brilho, todos os professores têm igual oportunidade nas suas áreas. Então, quem sou eu? Eu sou o coordenador, né? O cara que vai fazer o time todo trabalhar junto. Mas a máquina funcionar, né? Isso, fazer o negócio funcionar. Mas eu escuto de um lado, eu às vezes levo esporro de outro, o aluno reclama, a gente vai construindo e fazendo a coisa acontecer, para você ver que não é tão simples. Então, quando a gente pensou nesse nome, pensou nessa filosofia do complexo, foi justamente pensar no aluno. A partir do momento que nós pensamos no aluno, o complexo ganhou essa estrutura, o complexo ganhou essas unidades, o complexo ganhou essa amplitude toda que ele tem hoje. Né? Então, foi justamente nessa ideologia. Eu acho que essa alma que a gente traz para a instituição faz com que ela se permaneça firme hoje. E uma outra coisa que eu falo muito em sala de aula, o professor, ele é formador de opinião. Então, eu sempre falo, professor, entre em sala de aula desprovido da sua opinião. Entre na sala de aula como um cara que é um transmissor do saber. O aluno ali quer saber o assunto que vai cair na prova. Eu sei que o senhor tem ideologias partidárias, o senhor tem ideologias religiosas, o senhor tem ideologias futebolísticas, certo? Porque até esporte, às vezes, até brinco em sala de aula, mas saiba o seu papel principal. O seu papel é, de forma clara, cirúrgica e objetiva, transmitir o conhecimento. Ponto. É isso que eu estou em sala de aula. Então, se todos os professores tiverem isso em mente, nós não temos problema nenhum. Porque eu diminuo a quantidade de reclamações do aluno, que é justamente que o aluno reclama da gente estar enrolando, o aluno reclama da gente não estar passando conteúdo, certo? E eu demonstro para ele que eu estou planejado. Então eu falo assim, confia. Não é à toa que nós somos o quem mais aprova. Nos nossos índices de aprovação, a gente não bate 20%, não é 30%. O nosso índice é 80 e poucos por cento. Então, por exemplo, quando a gente chegou agora na Polícia Penal, que a gente aprovou de todos os nossos alunos matriculados, 93% dos alunos matriculados, significa que daqueles alunos somente 7% não entraram, mas 93% entraram. Caramba, muita gente, né? Por exemplo, no concurso da Cenges que nós tivemos, que foi o nosso segundo maior índice de aprovação, nós aprovamos 91% dos alunos, pô. Então, por exemplo, no dia da posse, da cerimônia de posse, certo? Onde nós olhávamos eram nossos alunos. Então, eu falo assim, isso foi consequência do que nós planejamos lá atrás. Então, por exemplo, uma turma nossa não começa se não tiver todos os professores. Não tem perigo. Vamos começar essa... Não tem professor, não lança a turma. Só depois de estar fechado o edital. Tudo. Tem todos os professores, tem estratégia pré-definida, datas de atividades pré-definidas. Do contrário, não começa a turma. Vocês seguem lá um cronograma das matérias que vão ser dadas? A gente dá essa autonomia para o professor e a coordenação acompanha. A coordenação acompanha tanto... Você deixa o professor livre para programar a aula dele. Para programar a aula dele, só que a gente faz acompanhamento. A cada 15 dias o professor chega com a gente, professor, em que conteúdo o senhor está dando, professor? O que foi ministrado, professor? Como é que está seu edital? Né? Porque, além disso, óbvio, a gente ainda pensa na outra situação. Tem disciplina, a depender do edital, que cobra mais e outra cobra menos. Sim. Então eu tenho que estar atento àquele professor que, se por um acaso... dosagem, isso, ele já terminou o conteúdo, eu falei, professor, eu vou reduzir essa carga horária, porque esse outro professor aqui, ele tem com mais conteúdo, ele precisa aumentar a carga horária dele. Então eu preciso que ele dê mais conteúdo. Isso aí, quem bate a cabeça é o senhor mesmo. Eu junto com... Mesmo. Isso. Aí cada unidade tem seus coordenadores. Sim, eu sou coordenador para cuidar de tudo, mas cada unidade tem seu coordenador. Além de dar aula, tem que se preocupar com essa parada também, né? Tem que se preocupar. E com o professor em sala de aula. Que é o que vai fazer, no final, o cursinho aprovar. Aprovar. Não adianta também depositar a mesma carga horária para todas as disciplinas, sendo que no edital é diferente. Não funciona. E tanto é uma coisa que eu falo muito para os alunos, né? Os alunos às vezes, professor, eu queria mais aula sua. Eu falo assim, pensa aí, estratégia. Eu já falei, não é você gostar de mim, você tem que gostar de tudo. O que você não gosta é que você tem aula. Não gosta de matemática, nós precisamos ter mais aula de matemática para você ser diferente dos outros. Informática, você tem que ter mais aula de informática para ser diferenciar dos outros. O ruim é a pessoa perceber isso, né? É igual eu na época, eu detestava administrativo, cara. O que eu fazia? Eu estudava as 2 matérias por dia e antes de dormir eu via 1 hora de administrativo. Eu ia dormir 2, 3 da manhã. Geralmente o cara fala isso aqui, eu não gosto muito disso aqui, eu vou
vou estudar o que eu gosto aqui. Até eu entender. Depois que eu entendi que... como é que funcionava, tipo, eu fiz isso com administrativo e com raciocínio lógico. Eu não sabia. Depois que eu passei no bombeiro e na PM. Foi porque eu fiz o que ele tá falando. E assim, porque eu fui atrás daquilo que eu mais tinha dificuldade, entendeu? Sim. Então, e uma coisa que a gente trabalha muito, por exemplo, há 2 anos a gente decidiu se aventurar na área de pré-vestibulares, né? A gente tem um planejamento estratégico de longo prazo, né? A empresa ela tem algumas metas a serem cumpridas, ela tem algumas áreas para ser alcançadas, né? E nós chegamos no momento de definição de 2 áreas de atuação, ou pré-vestibular ou a área de OAB. Né? Aí eu falei assim, a OAB é muito difícil pra gente aqui por 2 fatores. Professores, é difícil a gente encontrar, são muitas disciplinas jurídicas, né? E você ter professores que dê conta para um nível de prova de OAB, né? E a gente optou pelo pré-vestibular, que seria o nosso terceiro ramo de atuação. Nós antecipamos para a área de pré-vestibular. E aí a gente começou a abrir uma unidade só para isso, né? Que é a unidade Bento Brasil, hoje ela é só pré-vestibulares. E aí ela atua em algumas áreas bem específicas. Nós temos o pré-vestibular, nós temos o PSS, que é os alunos que estão no começo do ensino médio, né? Nós temos o pré-médio, que é o menino que vai entrar para o ensino médio, e o pré-militar para quem vai entrar no ensino fundamental 2 do Colégio Militar. Então hoje a gente pega o moleque lá da base, lá do 5º ano do fundamental até o adulto hoje no concurso público. Então nós temos uma unidade só para isso. A unidade Bento Brasil ela é só para isso. Essa unidade O complexo não funciona assim. Não. Ela é complexo, só que ela é complexo para vestibular. Desculpa, do complexo não, do Asa Branca quis falar, isso é o complexo. A do Asa Branca ela é só concurso público. Só concurso. Isso. A Asa Branca é só concurso, o Centro só concurso e a Bento Brasil hoje ela é para vestibular. Então quem quiser procurar o complexo para estudar para um pré-vestibular ou ainda para a escola militar, como você falou, qual é a unidade que vai procurar? Assim, todas as unidades atendem tudo, dão informação, mas as aulas são nela. É porque vai saber que vai estudar onde? Isso, a unidade Bento Brasil, que fica lá no Bento Brasil, próximo ali a EasyTech. Bacana. Né? E assim, uma coisa que a gente fala muito para os alunos, né? E levar, eu falo assim, que é uma coisa que eu questiono, né? A gente está levando a filosofia, levando ao nosso planejamento do concurso público para essas outras áreas. Entendeu? Legal, e, por exemplo, o nosso primeiro ano agora de pré-vestibular, né? Que nós fechamos o ano que aprovadiu por causa da pandemia, nós aprovamos 15 alunos em medicina. Caramba, né? medicina. Logo no primeiro ano. Então, é onde você chega na estratégia, no 15 colégio. 15 de quantos, professor? 15 na Universidade Federal são 80. Pô, tá alto pra caramba, hein? Na época, o primeiro ano, eu falei assim, e é diferente. Quase assim, 20%. A gente bate muito em cima disso. Uma outra coisa que a gente fala muito, por exemplo, os meninozinhos, né? A gente tem o pré-médiozinho, que até hoje eu tive que atender um pai. Ele, meu filho já gosta de vir com a calça camuflada, porque ele já tá pensando de ir lá pro colégio militar, não sei o que. Eu falei, não, é a ideologia. Né? Às vezes a gente chega pros alunos, vai ter ordem unida, entendeu? Hoje, ele já sabe o que é ordem unida, vai ter o momento de estar ali organizado, já sabe quando vai falar com alguém da instituição, os professores são militares ou não? Não, só o Giovanni, que às vezes dá aula. Vocês fazem esse tipo de aproximação assim do aluno? Faz para ele conhecer. Faz para ele conhecer. É porque assim, muitos deles chegam com medo da instituição, sabia? Com medo de ir pro colégio militar. E a gente tem essa preocupação de mostrar, desmistificar essa situação desse medo deles. Então a gente faz todo esse trabalho prévio. Então é muito legal. Hoje a Bento Brasil, em virtude da pandemia, porque a gente tem que ter o distanciamento, à noite ela funciona com concurso público. A unidade centro não teve a capacidade suficiente, né? A turma é muito grande, então a gente, por ter salas maiores na Bento à noite, as turmas do centro estão indo todas para Bento Brasil. Mas as 3 unidades estão funcionando aí a todo vapor, dentro do possível, presencial e online. Uma questão agora bem pessoal como coordenador. Qual o sentimento de você ver um aluno seu tomando posse no cargo? Aqui que você efetivamente o ajudou, né? Claro, com o esforço do aluno, mas o seu cursinho lá, a estrutura e até mesmo as suas aulas o ajudaram a assumir aquele eu acho cargo que lá. É a comprovação de que eu estou no caminho certo, que eu não estou errado. Sim. Eu acho que é isso. Por exemplo, eu chegar lá, porque foi o que eu tinha dito, né? Você mostrar que é possível é uma coisa. Você comprovar que agora aconteceu é outra coisa. Então, por exemplo, eu estar em sala de aula e dizer assim, vamos, e não sei o que você vai passar, que isso pode mudar a tua vida. E ele chegar lá e ele tomar posse e falar assim, caramba, mudou mesmo. Né? Eu nunca me esqueço, quando eu comecei a dar aula, eu tenho um aluno que, ele inclusive é policial militar, né? E ele ralava muito. Ele sofria no cursinho. Sofria por dificuldade que ele tinha financeira, sofria por dificuldade que ele tinha porque ele morava longe, sofria porque ele tinha dificuldade de aprendizado, porque ele não tinha base, né? E ele ralava muito, 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 muito. E antes de ter saído do concurso da PM, saiu o curso de agente penitenciário. E ele estudou muito. E aí ele não passou.
né? Aí ele me encontrou e conversou, desabafou. Ele, pô, professor, já sou pai de família, professor. Desmotiva pra caramba. E, pô, professor, pra mim era esse concurso e não sei o que. Eu falei assim, cara, presta atenção. Eu quero que você olhe pra trás e diga pra mim se você aprendeu alguma coisa ou não. Ele aprendi. Ele falou, então é o próximo. Não esquece, só coloca na sua cabeça, é o próximo. E aí quando saiu a PM, que saiu o resultado, né? Eu me lembro, nas últimas aulas, assim, antes de chegar na prova, né? Aí eu falei pra ele assim, eu vou mandar fazer uma vela do teu tamanho, porque eu tô te pedindo um milagre muito grande, mas eu confio em você. Eu falei assim, olha, você pra mim é o meu aluno que eu olho e eu tenho obrigação de fazer você passar, porque você acredita no que eu falo. Então eu tenho que te mostrar que você vai conseguir. E quando saiu o resultado, eu nem tinha visto o resultado, ele foi bater lá no cursinho dando dó, falou, professor, saia dessa sala que eu quero lhe dar um abraço porque eu passei nessa porra, professor. E assim, eu na sala lotada de gente, eu falei, não, você vai entrar aqui, você vai dizer pra todo mundo o que você ralou pra estar onde você tá hoje. Gratificante? É, muito. Muito gratificante. E assim, se brincar é até melhor do que a nossa aprovação, sei lá. É diferente. É uma sensação diferente. Eu acho assim, você muda vidas. Sim. Você muda vidas. Que é a finalidade do cursinho, não é isso? Mudar vidas. Eu falar que o sonho é possível. Tu já pensou em desistir, cara? Já. De dar aula? Não, eu acho assim. Inclusive a pessoa, essa ponte aí. Não, vou ser muito franco com você. Inclusive eu tava conversando com o professor ontem, né? E aí o professor falou assim comigo, né? Ele entrou na sala, né? Ele falou assim, como é que tu consegue? Eu falei, o que, professor? Como é que tu consegue dar aula, planejar, coordenar, atender pai, fazer planejamento, fazer horário, verificar a questão de material, verificar se todo mundo veio, verificar as apostilas, tudo. Eu falo assim, cara, é muito amor pelo que eu faço. Aí ele falou, tu nunca pensou em desistir? Muito, Eu falo assim, eu nunca pensei em desistir de dar aula. Nunca. Isso nunca passou na minha cabeça, não. Mas eu não sei se hoje, com a maturidade que eu tenho, se eu teria coragem de ter aberto o cursinho para ser dono, né? Ser proprietário. Eu acho que hoje, eu não seria dono, porque dá muito trabalho. Isso é uma coisa que me suga muito, é uma coisa que eu me cobro. Mas se eu não tivesse tido essa experiência, eu não queria saber o trabalho que ia dar. Era, com certeza. A gente só reclama daquilo que a gente já sabe, senão a gente não reclamaria. Mas é isso que hoje eu olho assim, porque assim, me suga muito. Suga muito o meu horário. Você fala tempo, né? Tempo. E querendo ou não, você acaba absorvendo os problemas dos alunos. Tanto que a pessoa vinha hoje aqui foi difícil, luta, né? Até os horários. Falei assim, olha, eu vou ter um intervalo de uma aula para outra, vai dar tempo de eu ir lá. Até cheguei atrasado, mas me perdoa. Tranquilo. Não, mas eu já pensei, vou ser muito franco com você. Já. Entendeu? E é uma coisa que eu falo para os meus funcionários. Alguns funcionários, a gente é muito família. Então, por exemplo... Cria um vínculo, né, professor? Cria. E eu sou muito parceiro do meu funcionário. Em todos os aspectos. Do meu professor, entendeu? Ao meu colaborador do atendimento, ao meu colaborador da limpeza, ao meu colaborador que faz serviço gráfico, ao meu colaborador editor de apostilas. Todos nós somos... Eu me preocupo com todos igualmente. Então, até questões pessoais, às vezes, eu tento tentar ajudar, porque eu sei que aquilo ali é nós. Né? E... eu falo para os meus funcionários, esse dia chegou uma funcionária comigo, que ela ficou assim, né? Ela pensou em sair da empresa, né? Ela, professor, eu queria falar com o senhor, eu recebi uma outra proposta, será que se eu sair você vai ficar chateado? Eu falei assim, deixa eu explicar uma coisa para você. Isso aqui é meio, isso aqui não é fim. Isso aqui é um meio para algo melhor. Se você tem a oportunidade de ir para outra área melhor, vá. Você não me deve nada. Você não tem que me pedir perdão por nada. Entendeu? Você foi minha colaboradora e eu fui seu parceiro aqui. Então você fez o melhor de você e eu estou agradecido. Então se você acha que quer ir, vá. Não se sinta em dívida comigo, não se sinta arrependida, não se sinta preocupada porque eu vou ter que conseguir outra pessoa. Eu falo assim como você está aqui de passagem, eu também vou estar aqui de passagem. Eu tô aqui de passagem, eu posso ser o cara pensante hoje, entendeu? Mas no futuro vai ter que ter outra pessoa, entendeu? Eu não sou eterno. Então, não se sinta. Isso eu falo com todos os meus funcionários. Não tem distinção. Por concurso da Polícia Penal, eu perdi 2 funcionários, né? E assim, os 2 para sair foram a mesma situação. Professor, eu falei assim, trabalhe até o último dia que você puder trabalhar. No dia que você disser que não pode mais, chegue comigo que nós vamos se resolver e você vai sair daqui feliz. Não vai ter essa situação A, B, C ou D, não. Nunca tive isso com funcionário. Com colaborador que eu falo, né? A gente sempre... Eu sou muito franco. Tanto que na época da pandemia, quando nós passamos por uma situação bem complicada, até financeiramente para a empresa, a gente teve toda uma preocupação e eu tive uma reunião, né, com os meus funcionários e eu falei assim, pessoal, nós vamos tomar uma decisão aqui. Né? Que aí o governo federal deu aquele incentivo de você fazer a questão não era uma demissão, né? Você suspendia o contrato de trabalho, ele pagaria e você manteria depois pelo mesmo período. Então o que foi que eu fiz? Nós tínhamos já só de colaboradores sem ser professores, né? Nós somos 23 colaboradores. Eu falei assim, fora os professores. Fora os professores são 23 colaboradores. Eu falei assim, eu vou suspender o contrato de trabalho dos mais antigos,
Entendeu? Porque se por um acaso eu tiver que demitir, eles vão receber seguro-desemprego. Então eles não vão ficar desamparados. Então os mais novos estão todos mantidos na empresa. E nós vamos fazer com que ela se mantenha para que quem saiu possa voltar e que esses 23 se permaneçam até hoje. Pra não quebrar, né? Não, e aquela coisa. Todo mundo entendeu o recado. Todo mundo entendeu que o cara que está saindo eu tenho que trabalhar por mim e por ele. Porque ele tá lá para que eu possa ficar aqui. Entendeu? E a mesma coisa foi os professores. Eu falei, professor, olha, nós vamos ter que reduzir a carga horária de vocês, nós vamos ter que dar videoaula para eles, entendeu? E assim, ao invés de ter 3 turmas, vai ser só uma, ninguém vai ficar sem receber nada, mas nós vamos ter pouco agora, entendeu? Nós chegamos a ter turma que eu bancava o cursinho, mas era aquela coisa, era em prol de todo mundo estar ganhando alguma coisa. E eu acho que essa é a essência da empresa. A empresa, ela é feita em prol de todos e não só em prol do dono. Então, por exemplo, se você tem noção do nosso planejamento deu tudo certo, que de todos só uma é que não voltou, mas por questões pessoais, porque a mãe dela está com problema de saúde. Eu falei assim, professor, eu preciso cuidar da minha mãe, infelizmente, mesmo o senhor me chamando, eu não vou voltar. Entendeu? Aí depois disso, hoje a empresa já cresceu, hoje de 23 nós já somos 27 colaboradores. Família lá, então. Literalmente. Muito bom. Nós somos 27 colaboradores, fora os professores. Se eu te pedir para te dar uma mensagem assim para os teus alunos, o pessoal que quer conhecer, que quer entrar nesse mundo de concurso, o que tu falaria para eles assim? Olha, quem está e quem quer, tipo, que não desiste, alguma coisa assim, o que tu tem para falar para eles aí? Uma vez eu fui numa palestra de uma garota nova, e eu sempre falo que a gente tem um mal de pré-julgar as pessoas, né? Como eu fui pré-julgado quando eu comecei. E ela falou uma coisa que eu nunca tinha me tocado disso. Ela falou assim, bem simples na palestra dela. Não tenha medo do novo, apenas comece. Não tenha medo do novo, independentemente da sua idade. Apenas comece. Não espere o ideal, apenas comece. Se você precisa começar com uma mesa, comece com uma mesa. Se você precisa começar estudando no chão, comece estudando no chão. Se você precisa gravar com o teu celular porque você não tem dinheiro para comprar uma câmera, comece com o teu celular. Se você precisa vender uma caneta para depois abrir uma papelaria e vender uma caneta, apenas comece. Entendeu? É isso que você tem que ter na sua mente. Apenas começa. Nunca espera você fazer o ideal. Eu quero, quando eu começar, eu quero... Não, não funciona assim. Você não vai começar nunca. Apenas comece. A atitude é de começar, de iniciar. Só começa. Começa. Faz de qualquer jeito, mas faz. Porque você mesmo vai ser criterioso o suficiente para melhorar. Perfeito, começa. Perfeito. Apenas começa. E é uma coisa que eu tenho na minha vida. Bacana demais. Apenas começa. E eu sou um cara de muita fé. Eu não tenho fé das coisas dar errado. Eu faço para dar certo. Então, eu me lembro quando eu comecei a dar aula e a gente fazia eventos, né? E aí a gente fazia eventos lá no Palácio da Cultura. Isso era eu e uma funcionária. Eu fui um aulão no Palácio da Cultura, eu fui lá. Isso era eu e uma funcionária. E eu me lembro, no primeiro evento no Palácio da Cultura, o nome dela era Rayane. Ela, professor, são 440 pessoas, é só nós dois? Eu falei assim, Rayane, é só nós dois. Eu vou dar aula e você vai ficar aqui na frente. Professor, gente demais. Eu falei, Rayane... O que ela faz? O que ela fazia? Ela fazia atendimento. Ela fazia a matrícula e entregava exercícios para os alunos. E aí ela, professor, mas a gente demais, a gente precisa de mais gente. Eu falei assim, Rayane, você confia em mim? Confia. Eu falei, então vai dar certo. Vai dar certo. E sempre deu certo. Nunca deu errado. Eu nunca tive medo de fazer e assim, vai dar errado? Pode. Mas na minha cabeça, na minha fé, dava certo. E sempre deu certo até hoje e vai dar certo. Eu sou dessa filosofia. Vai dar certo. Começa. Vai dar certo. E até hoje está dando certo, né, professor? Até hoje. Toma aí. Professor, a gente quer parabenizar o senhor por ser esse professor, por ter essa questão humanitária com seus funcionários. Muita coisa que a gente não sabia sobre o professor, né? Até bacana esse papo aqui que a gente fica descobrindo. Não sabia que tinha esse segmento de pré-vestibular, de preparatório para a escola militar. Isso aí foi novidade para a gente também. Interessante. Agradecemos muito aqui esse papo, foi muito legal. Passou rápido, né? Passou rápido. Já mais, né? Mas foi gostoso. Eu acho que o senhor vai ter que dar uma aula daqui a pouco também. O senhor volta um pouquinho? Volto, entro em aula às 7 horas. Pessoal, olha só, a galera que está nos assistindo aí, se quiser um cursinho de qualidade, de excelência, aí vocês já sabem aqui um pouco, né, não é todo, mas um pouco da história do professor Paulo PH, que é conhecido dessa forma no mundo dos cursinhos. Então é só procurar que você vai ter a garantia de que vai ser, além de bem recebido, muito bem assessorado nos cursinhos dele. Faça lá sua matrícula e vai estudar com quem, igual ele fala, com quem mais aprova com quem mais aprova no nosso estado aqui. Faltou aqui a gente falar um pouco sobre
os concursos que estão vindo aí, né, professor? Mas deixa, tanta a gente deixa esse gostinho aqui de quero mais. Tipo, eu já ia fazer essa pergunta se ele tem expectativa para abrir alguma turma, né, para o pessoal que tiver curioso. Cursinho de fora? Tipo assim, não, se ele pretende abrir alguma turma recente. Eu vou abrir turma para o concurso tal, alguma coisa. Porque o pessoal pode querer estar com essa curiosidade aí. Isso. Nós estamos agora, nós estamos finalizando algumas turmas, né, porque está tendo agora o concurso de educação, a prova é agora em outubro. Nós vamos ter agora o concurso do Banco do Brasil, que a prova agora é em setembro. Nós temos a prova da Cefaz, que também é no começo de outubro. E todo mundo está querendo a Polícia Civil, né? A da vez é a Polícia Civil e alguns que estão aqui acolá com uma fumacinha, se vem bombeiro ou não vem bombeiro, até por causa do Amazonas, que vai ter um grande concurso, e a saúde também do Amazonas, essas já estão em planejamento. Do Amazonas vai ter o quê? Vai ter bombeiro e Polícia Civil. E aqui? Da Polícia Civil daqui, o senhor já tem alguma turma já aberta? Nós já temos 4 turmas de andamento já. Bacana. Então é civil e bombeiro tu não sabe? Bombeiro ainda tá na fumaça ainda, ninguém ainda definiu não. Mas não. quando tem fumaça tem fogo, Tem fogo, mas já é futura turma. Faz tempo, né, cara, que teve o último concurso? Foi em 2013 nosso último. Já tá nessa expectativa. Então, professor, reiterar aqui o nosso agradecimento. Tá? A gente pede aí a galera que está assistindo esse vídeo agora a compartilhar essa conversa aí, esse os vídeo. Alunos aí do professor aí, ó. Principalmente os alunos do professor. Dá uma moral pra nós aí. Deixa comigo. Compartilha lá nosso vídeo, manda aí pra galera conhecer um pouco mais da história do professor Paulo Henrique. E se inscreva no canal para dar uma força. Esse canal a gente iniciou agora, tem menos de um mês. A gente está começando com esse projeto aqui. E a ideia é trazer essa galera mesmo, essa galera de todas as áreas aí. A gente está trazendo pessoal da segurança pública, vamos trazer pessoal da saúde, pessoal também do meio evangélico, meio da educação. Tá aqui, ó, iniciamos com o pé direito, né, com o professor Paulo Henrique. Tá? Então, ó, galera, vocês que queiram alguém especificamente, comente aí, coloque no comentário aí quem você quer ver aqui no podcast. Se quiser, a gente vai atrás dessa galera aí. Se quiser o professor Paulo Henrique de novo. De volta, né? É só falar que a gente podia vir com alguns alunos aí para trazer um exemplo, né? Quem sabe aí, quem sabe um aluno pré-aprovado aí, né? Com certeza. Então, professor, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho no cursinho. A gente tem a satisfação de tê-lo aqui. Eu desejo de fundo do coração, sucesso nessa caminhada que não é fácil, né? Não. Igual você falou aí, é meio cansativo, mas também é prazeroso em poder ajudar a galera que vai lá buscar realmente essa ajuda. Então, pessoal, a gente fica por aqui com mais um Bizus Podcast. Mais alguma coisa, Diego? Não, só para ele, sei lá, que ele quiser finalizar, falar alguma coisa, sim, professor. Na verdade, agradecer. Assim, parabenizar pela iniciativa, muito massa. Gostei legal. Do nome Bizu Podcast. A nossa ideia é essa mesmo, a gente passar o bizu pra galera aí. Muito legal, parabéns, entendeu? Sucesso. Muito né? Vamos fazer um negócio crescer mesmo, vamos lá publicar isso. Vou falar pros meus alunos lá pra gente dar uma acompanhada no Bizu Podcast, né? Trazer essa situação de fazer temas atuais, temas que têm interesse na comunidade, até pra nossa realidade local que a gente precisa. E incentivar o que eu tava falando, nessas novas tecnologias, né? O serviço de podcast aí cada vez mais se ampliando. A gente pode trocar até uma ideia quando, tipo, a prova do concurso tal vai ser semana que vem. Se eu puder até trocar uma ideia, trazer um professor, também, né? Trocar uma ideia de informações para o pessoal ter acesso. A gente pretende fazer, no mais breve possível, a gente pretende fazer ao vivo, que a gente agora está fazendo gravado, né? Isso. Mas fazer ao vivo, e é muito interessante essa situação aí. Professor, só mais uma coisa. Tem alguma rede social do cursinho que a galera possa acompanhar lá? Você pode falar então para a galera que a gente coloca na edição aí. Perfeito. É só procurar Complexo Concursos que você vai achar tanto no Instagram, Facebook, tudo você encontra. Bacana. Twitter, entendeu? Tem todas as informações lá do cursinho. Tem todas. Inclusive o site mesmo, nós temos o site, né? Complexo Concursos, que ele também tem todas as informações de todas as unidades, né? Bacana. Beleza. Muito boa a conversa. Agradecemos mais uma vez. E pessoal, é isso aí. Nos acompanhe aí para as próximas entrevistas, as próximas conversas. E olha só, lembrando, se você quer alguém especificamente aqui no nosso Bizu, é só comentar aí. Comenta abaixo desse vídeo ou de qualquer outro vídeo aí que a gente sempre está acompanhando. Fale o nome da pessoa que você quer aqui, que a gente vai atrás de trazê-lo. Não garanto, mas o que eu garanto é que a gente vai tentar trazer. Fazer o possível. O nosso possível a gente faz. Então, professor, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, tchau.